Bom, véspera de Natal e muita gente já está pensando nas gostosuras da ceia. Mas para quem tem refluxo, alguns alimentos acabam sendo vilões e podem atrapalhar até a celebração. Para saber melhor quais comidas são essas, né, e o que as pessoas precisam evitar, para entender melhor também sobre o refluxo, a gente conversa agora com o doutor Eduardo Greco, que é gastrocirurgião e também endoscopista do Instituto Endovita. Olá, doutor, muito obrigada por nos atender no dia de hoje. Vamos lá, já vamos começar então com os alimentos que são vilões, né, e contraindicados para quem já sofre de refluxo. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar novamente com vocês da Band News. Então, assim, é importante as pessoas entenderem que, falando diretamente dos alimentos, né, então o refluxo é aquela volta do ácido do estômago para o nosso esôfago. Então, os grandes vilões do refluxo são as pessoas que tratam e que sentem isso, é café, chocolates, doces, frituras, o excesso do álcool, o excesso de de refrigerantes, bebidas gasosas. Então, nesse momento, né, do Natal, de festas, de cerimônia, a gente sempre está passando para as pessoas, primeiro, hoje, durante o dia, uma alimentação mais leve, se hidratar bem, porque à noite vai ter a ceia, amanhã vai ter novamente o almoço, né, Patrícia? E na noite, as pessoas que têm o refluxo, cuidado com o exagero nas frituras, né? Você vai ter ali, geralmente tem um alimento mais que você pode fazer assado em vez de frito, então procurar alimentos assados. Cuidado com aquelas farofas com excesso de gordura, cuidado com o excesso, às vezes, do azeite, né? Se a pessoa vai comer um peixe, um bacalhau, vai fazer o azeite. Então, são essas as primeiras orientações que a gente passa para o pessoal. Durante o jantar, há algo que pode se associar àquela alimentação para, enfim, minimizar os efeitos de um possível refluxo e também algo que de jeito nenhum pode se juntar ali na hora da alimentação. Isso é importante, né? Então, o que a gente recomenda, o pessoal que tem refluxo, quem tem aquela queimação, o que vai ter, né? Vai ter dor, desconforto, procurar se alimentar aos poucos, mastigar bem, e vai ter alimentação, a ceia, vai jantar um pouquinho mais tarde do que o habitual, mas também tentar parar da alimentação um pouquinho antes. Eu vou ter lá, vou até meia-noite, 1 hora, acho que eu vou dormir umas 2 horas da manhã, então meia-noite, meia-noite e meia você já para. Evitar também o excesso de líquidos junto com essa refeição e, de uma certa forma, cuidado com aquele cafezinho, né? Porque o café é bom, ele faz parte, né, do nosso hábito, da nossa rotina, só que após a alimentação esse café pode te trazer o refluxo. Então, a gente está orientando, você se alimenta, faz sua ceia e deixa o café para você tomar no seu café da manhã lá, para evitar à noite ter a dor, ter o desconforto. Quando a gente fala de refluxo, né, por causa dessas comilanças aí das festas de final de ano, isso não está restrito a apenas quem sofre da doença de forma crônica, né? Pode atingir também quem durante o ano não sofre enfim, não teve nenhum episódio de algo do tipo? Pode sim, Patrícia, porque o refluxo é exatamente isso. Ele é uma doença muito relacionada ao comportamento das pessoas, de como se alimentam e o que se alimentam. Então, as pessoas que já têm a doença, já têm o seu médico, já está com tratamento, né? Hoje existem diversas modalidades de tratamentos com medicação, tratamentos com endoscopia, com radiofrequência, com funduplicatura endoscópica, tratamento cirúrgico. Então, essas pessoas já vêm se cuidando. As pessoas que não estão em tratamento e que não têm o refluxo, nessa época, o excesso de alimentação, vai comer o dia todo. Tudo bem que nesse ano, né, excepcionalmente, as pessoas tiveram menos confraternizações, as pessoas estão procurando se isolar, então já não tem tanto aquele excesso que existe nos dezembros, né, normalmente. Mas a pessoa que não teve, nunca teve refluxo, se exagerar, se comer muito, né, se mastigar mal, se tiver muita fritura à noite, cuidado com isso, com o excesso do doce, né, pode ter o refluxo. Então, o que a gente orienta é se preparar devagarzinho, hoje uma boa hidratação, uma comida saudável agora nesse horário do almoço, né? E se tiver dor, se tiver desconforto, importante procurar um colega médico, a gente conhece alguém que possa dar orientação, cuidado com as medicações, né, caseiras. Minha prima está tomando esse remédio, ajuda. Às vezes pode ajudar, mas no dia seguinte, se a coisa persistir, se tiver com dor, é buscar uma orientação adequada. Nesse pós, né, naquele momento de ataque ali de algum refluxo, alguma receita ali caseira pode piorar os sintomas? Sim, porque às vezes a pessoa se deu bem, né, com o tipo de... A pessoa fala, eu tomei limão, doutor, e o limão para mim fez bem, mas pode fazer mal para outra pessoa.
eu tomei o leite vai dar aquela sensação imediata, né? Eu tomei um pouco de leite, aliviou, mas depois vem um rebote ácido. Então, no dia seguinte, se tiver com refluxo, se tiver com desconforto, o que é importante? Bastante hidratação, buscar uma alimentação leve. Existem antiácidos, existem aquelas medicações para o estômago, protetores gástricos, né, os inibidores de bomba de prótons que a gente fala. A pessoa pode utilizar disso, porém depois não pode achar que não aconteceu nada, né? O grande perigo é a pessoa continuar utilizando essas medicações para o estômago sem uma devida investigação, uma endoscopia, passar por um médico. Então amanhã, se acordar desconfortável, pode tomar medicação, mas depois, cuidado para não se manter dessa forma e buscar uma ajuda médica. Porque pode tomar a medicação e depois tem o almoço, e aí repetir a comilança de novo, e aí realmente o problema pode ser maior, não é, doutor? Exatamente. Então, o grande problema é que a pessoa toma o remédio, se sente melhor, vem o almoço. Então, nesse novo almoço, cuidado. Se você já não está se sentindo bem, se exagerou na noite, no almoço você vai ter que ir de leve, porque senão a dor pode ser muito forte. Pessoas que têm refluxo ou a dor do refluxo pode até simular uma dor no peito importante que a pessoa acha que está infartando. Se não melhorar, se tiver o desconforto, não conseguir controlar um pouco nessa alimentação, às vezes vai ter que necessitar procurar um pronto-socorro, uma ajuda médica, né? Mas o que a gente orienta é hidratar bastante, cuidado com a fritura, cuidado com o excesso de doce. Não é para não curtir a sua ceia de Natal ou seu almoço de Natal, mas a gente vai percebendo, acho que eu estou exagerando, espera um pouquinho, né? Cuidado com a alimentação para você. O álcool também, né? Você pode brindar, vai ter uma champanhe, vai ter um vinho, mas o excesso de tudo é que vai trazer sintoma, é que vai trazer dor, é que vai trazer desconforto. O segredo é a moderação, não é, doutor? Eu estava lendo um pouco mais sobre refluxo, eu vi aqui dados da Federação Brasileira de Gastroenterologia dizendo que 30% da população adulta no Brasil hoje tem problema de saúde, tem esse problema de saúde que, de fato, afeta muito a qualidade de vida dessas pessoas, né, doutor? Perfeito. Veja que é realmente esse número de 25% a 30% da população que sofre com refluxo, que é essa queimação, esse desconforto. Isso interfere no dia a dia da pessoa, porque a pessoa dorme mal, acorda às vezes à noite com sufocamento, isso faz com que ela trabalhe no dia seguinte de uma forma não agradável, irritabilidade prejudica, né? Tem pessoas que possuem uma tosse crônica, aquele pigarro, né, que a pessoa às vezes fica o dia inteiro sentindo aquele desconforto na garganta. Então, o refluxo pode trazer uma série de problemas e no futuro a pessoa precisa investigar, porque senão a gente pode ter, né, lesões maiores. Uma leve esofagite, que é a inflamação do esôfago, isso pode virar uma úlcera, isso pode no futuro ter um câncer de esôfago. Então, o refluxo a pessoa não pode ficar tomando remédio, o remédio que a pessoa falou, aquele chazinho caseiro, para aliviar de uma forma momentânea, você tem que ter essa orientação que a gente está passando aqui, que é cuidado com o seu comportamento, cuidado com a alimentação e medicações antiácidas que vai te ajudar naquele momento. Mas depois é importante investigar para prevenir algo pior no futuro. Muito obrigada pela entrevista, doutor Eduardo Greco, gastrocirurgião e endoscopista do Instituto Endovita, trazendo detalhes e várias dicas aqui para a gente não passar do ponto na ceia de Natal e conseguir aproveitar o almoço do dia seguinte. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, viu, Patrícia? Um bom trabalho aí para vocês, uma boa noite, né, de Natal para todos. Com moderação, aproveitem, né, da maneira possível, se protegendo. Obrigado a todos. Um grande abraço. Obrigada, um bom Natal para o senhor também.